Olá, me chamo Isabelle Alves de Souza e estarei apresentando o trabalho intitulado Avaliação da influência do polimorfismo RS 1800955 no gene de receptor D4 da dopamina em uma população rígida submetida à tarefa cognitiva de produção de tempo, feito sob a orientação do professor Dr. Manuel Dias Souza Filho. Bom, para iniciar, precisamos entender que o tempo ele é uma grandeza importante para o entendimento do ser humano em relação ao mundo, e ele pode ser dividido em dois conceitos. O conceito mensurável, que caracteriza sequências regulares de sucessões, como os dias, semanas e meses, e o conceito de tempo subjetivo, que é a experiência individual de cada ser humano, onde encaixamos a percepção do tempo. A cognição, ela tem tarefas e processos mentais que se relacionam com a percepção do tempo. Entre eles, temos a tomada de decisão, a autorregulação, o comportamento e a linguagem. A avaliação da percepção ela pode ser feita por quatro tarefas bem estabelecidas. São elas estimar, reproduzir, comparar e produzir o tempo. E a percepção ela pode ser modulada por alguns fatores. Dentre eles temos a dopamina, que é um neurotransmissor importante, com funções do sistema nervoso central. A dopamina ela possui receptores que podem ser divididos em duas classes, D1 e D2, e ambas as classes auxiliam em parte na modulação das atividades cognitivas, que são visualizadas afetadas em desordens psicológicas. Visto isso, o polimorfismo de nucleotídeo único nos genes de receptores da dopamina, a exemplo do DRD4, são associados a desregulações dopaminérgicas e podem estar associados à influência e à modulação das tarefas de percepção temporal. Portanto, tivemos como objetivo do estudo analisar o polimorfismo DRD4 em uma determinada população, associar os genótipos à tarefa de produção de tempo na percepção temporal e elucidar a contribuição do sistema dopaminérgico nas atividades da percepção. A pesquisa contou com 132 voluntários, limitados ao sexo masculino, com idades entre 18 e 32 anos, sem histórico de doenças neurológicas e sem fazer uso de drogas psicotrópicas. Eles foram informados da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFRGS. Desses 132 voluntários foram realizadas a coleta sanguínea do sangue periférico para a extração do DNA e armazenamento dessas amostras. Metodologia. Para a genotipagem das amostras, foi utilizada a reação em cadeia da polimerase, também conhecida por PCR, e foram construídos os iniciadores da reação. E após a termociclagem, o resultado das PCRs foram verificados através de corrida de eletroforese em gel de agarose e poliacrilamida. Para a obtenção dos dados de produção de tempo, foi utilizado um software que indicava ao voluntário um valor numérico, no qual ele deveria tentar seguir e apresentar um estímulo na tela que considerasse equivalente àquele valor que foi informado. Os intervalos de tempo utilizados foram 1, 4, 7 e 9 segundos. Cada participante realizou 40 repetições e os dados foram tabulados via Excel e analisados por meio do software Jamov, onde obtivemos os valores de erro absoluto e erro relativo. Para a padronização da PCR, foi criado um protocolo base, onde a temperatura de anelamento era alterada com base nas características dos primers, que são os iniciadores. As temperaturas utilizadas variavam no intervalo de 52 a 58 graus, e como resultado, nós obtivemos o aparecimento de bandas inespecíficas. Com a persistência desses aparecimentos de bandas inespecíficas, foi decidido fazer a construção de um novo par de primers. Em relação aos dados comportamentais, obtivemos os dados de erro relativo e erro absoluto, onde o erro absoluto seria utilizado para verificar a precisão da temporização dos participantes, e o erro relativo seria utilizado para estimar o potencial de produção dos participantes, com o coeficiente de 1. Ou seja, valores acima de 1 eram associados a um perfil de superprodução de tempo, e valores abaixo de 1 eram associados a um perfil de subprodução de tempo. Com a ausência dos dados genéticos da pesquisa, foi feita apenas a análise descritiva dos erros relativos e erros absolutos, onde os dados descritivos não se encontravam em distribuição normal. Aqui, os gráficos box-plot representando os erros relativos para os tempos objetivos da tarefa de produção de tempo, onde visualizamos uma quantidade de outliers para os tempos produzidos pelos participantes, indicando a anormalidade dos dados para o erro relativo, principalmente nos erros relativos de 9 segundos. Considerações finais. Devido às intercorrências no procedimento de amplificação das amostras, a pesquisa não pôde ser concluída por completo. Porém, as tentativas de padronização favoreceram a compreensão da técnica de PCR e as informações obtidas na tarefa de produção trouxeram informações acerca do funcionamento da percepção e as razões referentes ao tempo produzido pelos participantes durante a tarefa de produção. Aqui são as referências. Eu gostaria de agradecer ao professor Manuel Dias pela orientação e auxílio, ao professor Giovanni Rebouças pela ajuda e colaboração com a pesquisa, juntamente com o Laboratório de Pesquisa de Pós-Graduação em Biologia Molecular, ao Grupo de Genética Humana e Médica e ao Laboratório de Neuroinovação Tecnológica e Mapeamento Cerebral.